Tu não é torcedor do Ceará, tu é anti-Robson, um dos maiores presidentes. Dá gosto de ver o Robson no clube. Desde o Evandro, o Ceará vem tendo uma evolução de patamar, sem comparação. Você é uma piada, você é ridículo. Hoje, no Resenhando, vou responder aos internautas e comentar também sobre a Semana Alvinegra. Roda a vinheta e a gente volta já. Olá, torcedor alvinegro, a maior torcida do Norte e Nordeste, a mais fiel do Brasil. Vai lá, dá um joinha, se inscreve no canal, dá lá o sino para você também ser informado quando tiver alguma resenha nova aqui no nosso canal, Resenhando com Carlos Alberto. Hoje eu quero comentar e quero conversar com os internautas. Muitas mensagens nos meus vídeos, muita interação. E isso é muito bom. Muitos elogios, muitas críticas, e isso é o Resenhando. John L, tu não é torcedor do Ceará Sporting Clube, tu é anti-Robson, um dos maiores presidentes que já passaram no Ceará. Desde a época do Evandro, o Ceará vem tendo uma evolução de patamar. Você é uma piada, você é ridículo. Vamos lá. Ô John, eu não sou anti-Robson. Tá? Eu não tenho nada contra a pessoa do Robson de Castro. Meu problema é com o presidente do Ceará Sporting Clube, pela sua gestão, uma gestão para mim com altos e baixos, com contratações, dinheiro jogado no lixo, contratações erradas, por aí você tira. Mais de 23 a 24 jogadores dispensados, ainda tem um bocado lá dentro do Ceará, que precisa realmente ser dispensado, porque o Ceará estava inchado com muita quantidade e pouca qualidade. Fora também a parte administrativa, onde ele conseguiu aparelhar o clube junto com os conselheiros. O clube está aparelhado para meia dúzia de pessoas. E a torcida do Ceará é mais de 3 milhões de torcedores. Isso eu não vou concordar nunca. O Ceará não tem dono, o Ceará não é uma SAF, o Ceará não foi vendido. O Ceará tem que ter democracia, tem que ter uma fiscalização aberta, cristalina para o torcedor. Só os torcedores têm que votar. Meu problema não é com o Robson, é com a administração, aonde a gente vê o rival, que até 4 anos, 5 anos atrás estava numa terceira divisão, hoje está disputando uma Libertadores. O nosso clube se estacionou, porque lá eles não visam resultado, eles visam faturar. O Ceará é uma SAF sem ser. Empresários que investem, que compram um clube para investimento, faturar com vendas de jogadores. E o resultado é o menos que importa. No Ceará acontece a mesma coisa. Eles estão preocupados em vender jogadores, inclusive a prova maior foi no ano passado, que o Ceará vendeu Saulo, que estava fazendo gol, que não é esse craque, mas estava resolvendo um problema de gol do Ceará, vendeu o Charles e não trouxe ninguém. Aliás, trouxe os pirulitozinhos para os doutrinados, que foi Igor, segundo reserva do Curitiba Série B, e trouxe o Ayrton, que era reserva do reserva lá do Cruzeiro, quase rebaixado para a Série C. John, o meu problema não é o Robson. Eu não sou anti-Robson, eu sou o anti-presidente que está lá hoje. Podia ser o Zezinho, o Pedrinho, o Huguinho. Como é o Robson, ele é uma pessoa pública e está passivo de crítica sim. E aqui a gente não passa a mão na cabeça não. Quer elogios? Faça a coisa correta. Corra atrás para fazer o Ceará melhor. Sávio C. Braga. Ainda bem que você não é presidente do time de futebol, porque o céu é o limite. Você iria fazer um cruzeiro local assim como vários fizeram anteriormente. Eu não estou pedindo para o Ceará dar um passo maior do que a perna. Jamais eu vou fazer uma loucura dessa. Sou consciente dessas condições do nosso clube, do Nordeste. Não vou querer que o clube do Nordeste, como o Ceará, vá brigar para ser campeão com o Atlético Mineiro, com o Palmeiras, com o Flamengo, que são orçamentos milionários. O que eu cobro
é gastar com inteligência. Ou você acha que essa ruma de jogadores ruins que o Ceará contratou, mais de 24 já foram dispensados. Então, a questão é, você vai querer fazer o Ceará um Cruzeiro da vida? O Cruzeiro, o problema do Cruzeiro é que passaram a mão no Cruzeiro, eram cotas milionárias e foram super irresponsáveis, pagando salários milionários a jogadores. Não estou querendo isso, estou querendo que o Ceará tenha mais inteligência nas contratações, seja mais ousado, com os pés no chão, mas que faça times competitivos. Ou você esqueceu que no ano passado a gente não ganhou nada, simplesmente a gente continuou numa Série A e ganhamos de brinde uma participação numa Sul-Americana. Mas perdemos a Copa do Nordeste, Copa do Brasil, não passamos da terceira fase e ainda perdemos o Cearense. Então, um presidente que disputa 7 anos como presidente do Ceará ganhou apenas 2 títulos, tá devendo. Ou você acha que não? O Ceará hoje pega a sua cota de 160 milhões e gastou quanto esse ano já? Acho que ele não gastou 4 milhões. A Série A tá batendo a porta junto com a Sul-Americana. O Ceará ainda tem deficiência, sim, no seu time titular. E o Ceará precisa urgentemente melhorar o seu banco. Porque o banco do Ceará, quando você olha para o banco, Clebão, Jael, Marlon, Gabriel Santos, que dispensaram. Enfim, o banco do Ceará hoje é um tamborete. E eu peço é que seja mais ousado, com os pés no chão, contratações inteligentes, pontuais, que o setor de inteligência do Ceará parece que não existe. Marcelo Sampaio. Só cuidado que, como você diz que é torcedor e faz um vídeo só elogiando o rival e criticando o seu time, não fica muito bem não. Ô Marcelo, quando você tem um filho, esse filho faz alguma coisa errada, um adolescente, você não vai passar a mão na cabeça do filho, né? O que é que você faz? Você dá um castigo, você briga com o filho, dá um bom exemplo ao filho. Se você continuar passando a mão na cabeça do filho, ele vai achar que é normal e vai continuar errando. E pode até errar mais gravemente. Então, eu tenho o Ceará como filho. Eu não posso estar passando a mão aonde eu vejo que tem muita coisa que tem que ser melhorado lá no Ceará. Tá melhorando o seu patrimônio, mas desde que o Robson entrou no Ceará, ele anda melhorando o patrimônio. Como diz um torcedor bem ali, Secretaria de Obras do Ceará Sporting Clube não para de fazer puxadinhos, de reformar campo, de reformar academia, de derrubar vestiário e fazer outro. Só pode, porque há pouco tempo o Ceará entregou um vestiário, já vai reformar de novo. Reformou o Ceará para receber jogos com sala de VAR. Para quê? Se o campo do Ceará não cabe 3.000 espectadores, é dinheiro jogado, ó, no lixo. Tá lá o patrimônio, mas vai ser usado quando? Para quê? Dá exemplo do rival. Eu não vou dar exemplo do Flamengo, que tem um orçamento 10, 12 vezes maior do que o Ceará. Eu tenho que dar o exemplo do vizinho, que conseguiu sair de uma Série C e já ter passado da gente no ranking e também disputar uma Libertadores que até hoje o Ceará não disputou. Eu não posso deixar de reconhecer isso. É reconhecendo o seu oponente que você pode sim superá-lo. Ficando por baixo, porque você vai achar e se acomodar que achar que tá tudo bem. Tá tudo muito bem. E não é assim, Sampaio. Ele ainda completa. Outra coisa, quanto à diretoria atual, o sucesso é indiscutível. Títulos. Quem vai ser tetracampeão cearense? Ah, mas o Manjadinho vale a rivalidade. Você ganhou uma Copa do Nordeste e ganhou um cearense. Quem é que chegou numa semifinal de Copa Brasil? Foi o Ceará? Quem é que vai disputar o Libertadores? É o Ceará? Fora esses 2 títulos que eu falei, me diga qual foi o título. Estar na Série A já é o suficiente? Ninguém vai virar a página, procurar coisas maiores? Ou você vai estar sempre preso no passado, comparando, achando que você não pode pensar alto porque você tem medo
de voltar ao que era antes, na época do Rabelo. E ainda tem gente que compara o Rabelo com o Robson de Castro. Tudo bem, administrativamente é indiscutível na questão que o Evandro e o Robson organizaram o Ceará. Organizaram de uma forma para eles. O Ceará hoje é organizado para eles. É uma diferença muito grande de você organizar o Ceará para a sua torcida. O seu Eugênio Rabelo chegou numa semifinal de Copa do Brasil. Luiz Teixeira, mesmo com o time desorganizado, o time com o Pires na mão, foi vice-campeão da Copa do Brasil. Fora a Copa do Nordeste, fora os 5 anos de Série A e fora o cearense, qual foi o campeonato que o Ceará se destacou a nível nacional? Não tem. Eu vou buscar lá, daqueles que vocês falam mal, que tiravam dinheiro do bolso, diferente de hoje. O Ceará foi vice-campeão na Copa do Brasil. Só não foi campeão porque roubaram o Ceará. O Ceará chegou numa semifinal de uma Copa do Brasil. E o seu Robson, com aquele pensamento miguado, qual foi a projeção a nível nacional, tirando 2 campeonatos do Nordeste? Que foi uma do Evandro e outra do Robson. Não tem. É como eu disse, 5 anos, ótimo, maravilhoso, mas não é mais argumento. Vamos virar a página, olhar para frente. Noé Rabelo do Araújo Júnior. Ele diz o seguinte: não tenho procuração para defender o Robson. Nem acho que seja insubstituível. Mas passar a presidência do clube para qualquer aventureiro é jogar no lixo todo o progresso do Ceará. Seu Robson e o Evandro Leitão vão embora para o exterior. O Ceará vai fechar porque não tem ninguém capaz. Todo mundo que vem, que não rezam na castilha deles lá, daquele grupinho fechado, são aventureiros. E o seu Evandro, quando entrou no Ceará, ele não era um aventureiro? E o seu Robson, quando entrou no Ceará, ele também não era um aventureiro? Por que isso? Porque essa blindagem? A gente vai morrer eternamente, Robson e Evandro, só trocando de cargo entre eles? A história não cola mais. Porque o cara, para ser candidato a presidente, ele tem que ser conselheiro há vários anos. Então, como é que um conselheiro que paga, que está sempre participando de reuniões, é um aventureiro? Isso é a forma do que eles procuram passar para os doutrinados. Infelizmente, ainda tem gente que engole esse H. Elton de Souza, você é muito lúcido nos seus comentários. Fala o real, doa a quem doer. Sou torcedor do FEC, mas admiro o seu trabalho. Nada de pirulito para iludir torcedor. Valeu. Você falou com tanta educação que merece até o agradecimento pelo reconhecimento, e essa é a ideia do canal, de falar a verdade, sem máscaras e sem arrodeios. Porque eu vejo muito papagaio de pirata repetindo o que a diretoria fala. Jamais eu vou mentir para o meu torcedor, porque antes de tudo, eu sou o Ceará, e jamais eu vou aceitar que façam do Ceará um time menor, que o Ceará não tenha resultados e que o Ceará passe a ser só de 2 ou 3 pessoas. Eu não vou aceitar nunca, e isso ninguém vai me calar. Guitarreiro do quarto. Uma das pérolas dele, do Robson, foi em 2019, referindo a pérolas do Presida, que eu vou até lançar o 2. Time nitidamente precisando de reforços, isso em 2019. Ele disse que os reforços estavam no DM, se referindo ao Wesley. Baixola, em 2021, disse que o maior reforço era os salários em dias. Em uma entrevista ao Kempis, diz que o time ser grande tem que ter reformas e estruturas, mas não fala de modo algum do fator campo. Concordo, guitarreiro. Eu acho que o clube, para ser grande, tem que se estruturar também, concordo. Eu acho que ele tem que se estruturar mesmo. Agora, você não pode pegar o orçamento, porque o Ceará não é uma construtora. A atividade fim do Ceará é o futebol. Você não pode pegar o orçamento, colocar 40%, 30% para o futebol e o resto ser colocado para futebol feminino, para porrinha, para sinuca, como já se viu no Ceará Campeonato de Sinuca, videogame, futebol de salão, futebol de mesa.
espalhar essa divisão desse dinheiro e dar só 30% para o futebol profissional. E aí o que acontece? O Ceará continua sobrevivendo numa Série A, sem ter aqueles resultados que o torcedor espera, que é brigar lá em cima, uma pré-Libertadores, uma Libertadores, ser melhor ranqueado, ter conquistas, destacar numa Sul-Americana. Isso é que o torcedor almeja, o que o torcedor do Ceará quer. Não quer saber de futebol. Me diga, o Ceará foi campeão da Copa do Brasil do futebol de futsal. Me diga aonde repercutiu isso. Me diga onde foi a carreata desse campeonato. Me diga onde foi a festa que o Ceará fez desse campeonato. O dinheiro tem que ser despejado no futebol, despejado com inteligência, não despejado da forma que foi feito. Trazer uma ruma de jogador ruim, de um empresário só. São muitos jogadores para poucos empresários. É bom a gente estar de olho nisso. Eu estou devendo uma resenha falando da Madeira Esporte, a parceria que tem lá no Ceará. Eu vou fazer uma resenha ainda a respeito, para o torcedor abrir o olho e ver como é que é as coisas lá no Ceará. Então, Ronaldo Aragão, você manteve sua postura firme e antes do resultado obtido no Cearense, demonstrou que tinha razão na forma equivocada de entender futebol do nosso presidente. Valeu, Ronaldo. Precisa ser mãe de Iná para a gente saber mais ou menos o que poderia acontecer. Eu já estava prevendo. Porque não precisa entender muito de futebol para saber que o Kleber não dá para insistir no Kleber, que Gabriel Santos não dá, que Marlon não dá, que Gabriel Dias não dava. Com esse jogador, o zagueiro que veio do Internacional, não dá. Então não precisa você entender com banco de jacaré. Eu já vinha falando isso, porque aqui você escuta a verdade de um torcedor do Ceará com coração. Alexandre Nascimento, você está errado. Ele pode ter seus defeitos, mas com certeza é o maior presidente da história do clube. 5 anos seguidos de Série A, disputando competições internacionais. Me diga um outro que conseguiu isso. Hoje está fácil de você disputar um campeonato internacional, porque até o 15º, basta você não cair e no o FONA da Série A, dos que não vão cair, você está participando de uma Sul-Americana. Os presidentes passados, teve sim, o Ceará disputou, ou você esqueceu que nós disputamos a Conmebol em 95, porque fomos vice-campeão da Copa do Brasil. Foi a primeira vez que um clube cearense disputou uma competição internacional, oficial. Como é que a gente nunca disputou um campeonato internacional? E naquela época era mais difícil. Para você disputar um campeonato internacional, você tinha que tirar até uma quinta colocação, ou ser vice-campeão de uma Copa do Brasil, pelo menos. Nós fomos vice-campeões. Você é o maior da história porque está há 5 anos na Série A. Então quer dizer que ele vai passar 50 anos, a gente lá no meio da tabela, para você tá bem, tá ótimo. Porque nós estamos na Série A. Só a grife de estar na Série A. E o torcedor do Ceará não quer mais isso. O torcedor do Ceará quer mais. Quer estar lá brigando. Quer estar disputando títulos nacionais. Não estou falando de campeonato brasileiro, que realmente é complicado. Mas disputar uma Libertadores, disputar uma Sul-Americana, até chegar mais perto de uma Copa do Brasil, como já chegamos, com um presidente que não era o Robson, presidente da época, do Pires na mão, os caras conseguiram chegar. Então essa de o Robson ser o maior da história, discordo totalmente, mas respeito a sua opinião. Agrício Souza, valeu pela resenha. Como é bom de participar, porque é a voz do torcedor sem fanatismo, valeu. Obrigado, Agrício. Fanatismo tem, que eu sou fanático pelo Ceará, mas eu procuro ser isento na hora de comentar. Sabe, porque você é torcedor, você não pode elogiar o rival, porque o rival tá bem. Mas como é que, eu vou repetir, como é que eu vou superar o rival se eu não reconheço as virtudes do rival, os pontos fortes do rival? Eu tenho que reconhecer as virtudes para que a gente possa superá-lo. Mas fanatismo aqui tem, tá? Mas eu critico porque tá merecendo críticas. No dia que o Robson acertar, ou outro qualquer presidente acertar, eu estarei aqui para bater palmas, dar os parabéns e elogiar, tá bom? Valeu aí, obrigado, Agrísio Souza.
Mídia livre. Há anos critico a dupla Evandro e Robson de Castro, que se perpetuam desde 2007 na presidência do Ceará Sporting Clube. Os presidentes anteriores, sem grana milionária, de hoje formavam grandes elencos e times ganhavam tudo. Que saudade! Hoje jorra dinheiro, dupla forma timecos e o adversário ultrapassando o vozão. Abraço, Daniel Pia Bezerra. Obrigado, Daniel. É exatamente o que eu penso. Não precisa pontuar nada. Concordo em gênero, número e grau do que você falou. Total, 100%. Realmente é isso que eu vejo e por isso a minha indignação aqui nesse canal, os que estão hoje se perpetuando, como você mesmo falou aqui, tão bem falou, no poder. Marcelo Sampaio. Excelente vídeo. Só fazer um contraponto onde se diz que o Ceará não tem bons resultados esportivos, só pensa em dinheiro. Subiu Série A, se firmou na Série A, competição internacional, se firmou em competições internacionais, foi campeão invicto do Nordeste e na parte financeira, o maior orçamento da história. Finanças equilibradas, times respeitados em todo o Brasil, principalmente pela gestão que tem. O Ceará vive seu melhor momento e está plantando para o futuro, que só se vencia os campeonatos cearenses, mas jogava a segunda divisão, só tinha dinheiro de bilheteria. Ou queremos voltar a ser aquele time pobre? Fica a indagação. Pois eu vou responder a sua indagação, Marcelo. Tá? Concordo que Evandro Leitão, depois o Robson, mudou o patamar do Ceará, concordo. Foi um divisor de águas lá no Ceará, concordo. Mas daí, ficar 100 anos no poder, não vou concordar nunca. O Ceará não é deles, porque eles fizeram isso com o Ceará, eles se acham dono, é isso? Aquela meia dúzia que domina o Ceará hoje, que fazem aquela patotinha lá, são os donos do Ceará? O Ceará é uma SAF deles, é isso? Foi campeão invicto do Nordeste? Foi, mas o Ceará em 68, 69, o Ceará também foi campeão do Nordeste, Norte e Nordeste, e não tinha essa diretoria de hoje, e não tinha milhões jorrando com orçamentos milionários, como você falou aqui. O que adianta você ter o maior orçamento da história e fazer campanhas pífias? Ter o maior orçamento da história e ficar lá no meio de tabela. Ter o maior orçamento da história e ser desclassificado pelo Iguatu da vida. Ser o maior da história e ver o rival ser tetracampeão. Ser o maior orçamento da história e ver o rival passando no ranking. O que adianta isso aí? Tem que transformar esse maior orçamento da história em resultados, em contratações certas. É isso que eu cobro. Quanto a voltar ao passado, só se for uma gestão muito irresponsável para o Ceará voltar ao que era antes. Você tão bem falou, só vivia de bilheteria e o Ceará ganhava títulos e mais títulos em cima do rival. Essa dupla que está lá hoje, que se acham dono do Ceará, não. Era aquela galera que botava dinheiro do bolso, aquela galera que andava com pires na mão, mas faziam times fortes, times competitivos, disputando uma Conmebol, sendo vice-campeão da Copa do Brasil, fazendo contratações mesmo limitados, com orçamento limitado, traziam o Roberto Borges da vida, traziam o Mancini da vida. E hoje, o que é que o cara traz? Igor, Clebão, já tá parado há muito tempo. E aí eu vou dar nomes aqui, eu vou passar a resenha toda falando nessas contratações erradas que o Ceará, carrada de jogadores ruins. Essa de dizer que ou você quer que o Ceará volte, não volta. Porque nós temos sócio-torcedor, temos estrutura que esses que estão aí fizeram e continuam fazendo, mesmo sendo alguns puxadinhos. Campo, reforma de campo, destrói campo, faz de novo. É a Secretaria de Obras do Ceará Sporting Clube. O Ceará está mais para uma prefeitura do que para um clube de futebol. E assim finaliza o meu bate-papo com o torcedor, respondendo alguns deles. Mas antes eu queria falar sobre a semana do Ceará Sporting Clube. O Ceará apresentou o Dentinho, tá? Como eu disse, é um jogador de grife. É um bom jogador? É. Se vier como grife, salário, eu acho uma aposta cara, perigoso. Se vier com preço de aposta, eu acho que foi sim uma boa contratação, porque se não der certo, o Ceará não vai perder
tanto dinheiro. Eu vi torcedor falando, você chorou tanto pelo o Silvio Romero, e hoje está lá, o Fortaleza parece estar querendo devolver o Silvio Romero. A questão, como eu falei, não é o Silvio Romero em si, porque no mercado sul-americano tem sim jogadores bem melhores do que o Silvio Romero, olha como tem. O que me chateou e chateou a maioria da torcida foi o migué e os pirulitos dado pelo nosso presidente, que chegou com muita conversa e não agiu, e acabou levando uma rasteira. Foi a mentira que me deixou indignado, não foi a questão do Silvio Romero. Que bom que ele não está dando certo lá, que bom. Também apresentou o Lindoso lá do Internacional. É um bom jogador? É, eu conheço ele como um bom jogador. Agora eu estava ouvindo algumas resenhas, algumas rádios lá de Porto Alegre, e eu vi torcedores do Inter, o próprio setorista do Inter, dando graças a Deus que o Internacional tinha se livrado do Lindoso. Tá? Espero que ele jogue o futebol aqui, que ele jogue um bom futebol aqui no Ceará, porque antes de tudo eu sou Ceará, mas eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha, né? Porque eu vi torcedores fazendo festa com aquele zagueiro que veio, estão fazendo com o Lindoso. O zagueiro já mostrou realmente que eles fizeram a festa certo, se livraram do zagueiro, e nós estamos com um zagueiro aqui que para mim não dá para jogar uma Série A. Espero que dessa vez eles errem, que o Lindoso jogue bola e faça um bom campeonato brasileiro pelo Ceará Sporting Clube. E sobre o imbróglio jurídico, hein? O Ceará, pasmem, contratou 10 advogados, e olha, advogados de primeiro nível, um time, hein? Quase um time todos de advogado, para brigar na justiça contra a oposição sobre a reeleição de Robson de Castro. 10 advogados. Você, sócio torcedor, tá pagando os advogados aí. Provavelmente tá pagando os advogados, esses 10 advogados para defender o Robson de Castro, que um dia falou que só ia para a reeleição se fosse um consenso. E isso lá no Ceará não aconteceu. E aí estão brigando com unhas e dentes para não sair do cargo, porque eu não sei, posso até desconfiar, mas o cargo está lá como se fosse uma galinha dos ovos de ouro. 10 advogados. Aí eu pergunto, e o setor jurídico do Ceará? Está servindo para quê? Se o Ceará tem um setor jurídico e a diretoria resolve contratar 10, nem são 2, nem são 3, são 10 advogados para defender o Robson de Castro nessa causa, nesse imbróglio jurídico sobre a reeleição Robson de Castro no Ceará. E falando na parte jurídica, a parte jurídica da federação, pasmem, deu continuidade nesse campeonato. O campeonato que já vem com esse engoldo do Crato, que era já para estar parado esse campeonato, porque houve vendas e manipulação de partidas, de jogos, e esse campeonato era para ter parado. Mas o que eu desconfio, esse campeonato vá até o final dessa forma. Se o Fortaleza for campeão, como é quase certo, vai ficar por isso mesmo. Se o Fortaleza perde esse campeonato, muito difícil acontecer, mas se acontece uma zebra, o Fortaleza perde esse campeonato, aí vão voltar a ter, vão mexer de novo, vão julgar, e aí, quem sabe, pode até ter 4 campeões, e o Fortaleza, mesmo assim, perdendo um campeonato em campo, pode ser tetracampeão fora dele. Sou mãe de Iná, mas isso pode acontecer. Se o Fortaleza leva o título, vão fazer, vão mexer, vão julgar e não vai dar em nada. Se o Fortaleza perde, vão mexer, vão julgar e aí vão dar provavelmente 4 campeões. Então essa foi a minha resenha, matar saudade com o torcedor alvinegro, falando a verdade, a minha verdade, sem máscaras e sem arrodeios, prometendo voltar a qualquer momento, com algum fato novo, aqui no Resenhando com Carlos Alberto. Fui!